qual é a definição de sexo? Quem criou o sexo? Quais são os objetivos reais do sexo? E por que se diz que o sexo é transitório na existência humana? E mais, quais são os pecados aí do sexo? O tema hoje é bastante polêmico, né? Cheio de questões e de fato abre leque para muitas e muitas discussões. Discussões essas que poderiam ser bem extensas, mas aqui nós vamos resumir, sintetizar e trazer a essência da palavra de Deus para você, após a vinheta, é claro. Então, meu amado, iniciando agora o nosso estudo aqui acerca desse tema da sexualidade humana, eu convido você aí a acompanhar na tela ou, se você tiver essa possibilidade, abra sua Bíblia e leia aí junto comigo o texto áureo dessa lição, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 4 ao 5, e diz o seguinte: Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Louvado seja Deus. Portanto, meus amados, a verdade prática buscada nessa lição tem como objetivo o seguinte: mostrar qual é o objetivo dessa sexualidade, não é? Quais seriam os principais objetivos? E aqui deixa delineado quais sejam os três principais, que seria, primeiro, a união do casal, a união do casamento, segundo, a procriação, e a terceira, a glorificação do nosso Deus, assim como tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser para a honra e a glória do nome de Jesus. Eu convido você agora também a voltar aqui nesse mesmo texto, né, e lermos a leitura oficial, que está aqui nesse mesmo capítulo, capítulo 19, mas, porém, dessa vez agora, iremos ler do versículo 1 ao 12. Então, mais uma vez aí na tela, ou na sua Bíblia, me acompanha aí. Mateus, capítulo 19, versículo 1 ao 12. Leamos juntos. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguindo-lhes uma multidão, e os curou ali. E vieram a eles alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: Não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: Por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo que quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casa com a repudiada, comete adultério. Disseram-lhe os discípulos: Se essa é a condição do homem, relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu: Nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram como tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nesse texto agora, Mateus 19, começa com um episódio de indagação, mais uma vez, dos fariseus, que estão sempre aí querendo pegar Jesus na espreita, e eles fizeram aí um teste, né? Eles queriam ver o quanto o Jesus era preparado, enquanto o Messias suposto para ele, né, era preparado para responder essa pergunta. Então,
eles inquiriram Jesus acerca do divórcio e perguntaram, né? Logo do início aqui. E nesse enredo todo do divórcio, porque você vê que a sexualidade está ligada diretamente à relação do casamento. Vai ser difícil tratar desse tema aqui sem nós estarmos reportando constantemente ao casamento. Não é porque já estava nas premissas, já foi assim pré-determinado e estabelecido pelo fabricante. Não é quando Deus criou a raça humana, como nós vimos na lição, ele já tinha esse projeto glorioso. E outro viés. Sem o casamento, não é que é onde Deus autoriza a prática sexual só após o casamento e somente só. Então veja que já estava tudo bem elaborado. Já estava tudo bem planejado, descrito no nosso manual. Mas aí vieram a dureza do coração dos homens aqui, citada no texto 19 por Moisés, onde Moisés, por causa dessa mesma dureza, teve que dizer, que dar essa possibilidade do divórcio, por consequente, de a questão do adultério. Mostra aqui no texto, Jesus ele é enfático, não é, em dizer que a primeira pergunta basilar desse texto é essa: por qualquer motivo o homem pode repudiar a sua mulher? Se der simplesmente na telha dele, se ele achar que ele não ama mais a mulher, se ele achar que não é mais aquela pessoa que ele via, ou que ele foi de certa forma, não era assim no começo, que ela mudou, que arranjar um pretexto agora, né? Para que a beleza dela também mudou, também tem isso, né? E arrumar um pretexto qualquer para se desquitar. E é onde Jesus diz e informa qual é o modelo de família. Deus aqui, Jesus remete ao que Deus tem estabelecido. Não foi assim, não é assim a ideia de família. Então, Jesus faz com que os fariseus sejam remetidos ao livro de Gênesis. Então, para tomar o modelo de família estabelecido pelo nosso fabricante, pelo próprio Deus. Então, depois desse acerto, ele diz assim, ó, se não é lícito repudiar, então você está dizendo que Moisés fez algo que não é correto. Moisés autorizou o povo a dar carta de divórcio e repudiar a mulher. Mas ele, prontamente, Jesus com a palavra certa, diz aí por que foi o motivo que Moisés fez isso. Ele diz que Moisés fez isso por causa da dureza dos vossos corações. Então, ele não disse que o modelo seria o de Moisés. Ele remeteu ao modelo correto, ao modelo original da família. Outro caso também aqui, que alguém aí vai perguntar, e eu vou parabenizar essa pergunta. Então, se Deus estabeleceu um Adão e uma Eva, por que que os reis tinham aqueles haréns, tinham as suas concubinas, e Deus nunca advertiu aqueles homens e mandou uma palavra de conselho? É por conta de que muitas vezes a poligamia ela foi tolerada pelo Senhor, mas ela não é o modelo de família que Deus tem planejado para a sua criação. E não é por esse motivo que deixará o homem, o pai e a sua mãe, e aqui outro parênteses, outra observação, deixará o homem, não o menino, não é? Não o jovem, o homem deixará. Então, quando você for homem, que você tiver com todas as suas responsabilidades sobre os seus ombros, e que você tiver todas as capacidades e habilidades de construir uma família e ser o chefe espiritual e material da sua casa, então você vai poder aí casar-se, tomar a filha de alguém em casamento, né? A palavra de Deus ela é muito completa, né, meu jovem? Então, vemos que dentro desse cenário aqui, já que Jesus disse que não podia, então vamos mostrar que nós temos mais habilidade com as palavras, né? Jesus disse que não podia, então por que Moisés disse que podia? Aí Jesus brilhantemente aqui, né, com aquela palavra esclarecedora de momento, diz por causa da dureza do coração de vocês. Mas ele diz também, no decorrer do texto, como nós acabamos de ler, né, que se não for por esse motivo, se não for por um motivo de adultério, tanto quem se separa, quanto a que se casar, o que se casar, melhor dizer, com a repudiada, cometem adultério. Porque para Deus, uma vez unidos, o casal permanece unidos pela relação do casamento. Então, são considerados adúlteros.
perante o Senhor. Aí vem o lado carnal dos discípulos, né? Sério, poxa, já que não podemos repudiar, né? Não se pode, só por essa questão, né? Então, melhor que a gente não case. Aí veja que Jesus responde que nem todos estão aptos a receber. Ele fala aqui do eunuco. Você sabe o que é um eunuco? Eu vou fazer aqui. Merecia também depois um estudo mais aprofundado. Como eu disse a vocês, o tema ele é bastante abrangente e a gente tem que vigiar bastante para não querer aprofundar em tudo aqui, porque realmente tudo aqui dá muito pano para manga. Então, eunuco. O que eram os eunucos? Os eunucos eram pessoas que tinham, geralmente eram sexo masculinos, e o eunuco vem de uma palavra chamada vigia. É o vigia da cama. O que ele fazia? Se chamava um cidadão desse quando ele tinha a sua genitália ou total ou parcialmente retirada, cortada fora, né? Então ele não teria a possibilidade de praticar sexo com as concubinas, com o harém dos reis, né? Que assim dominavam os povos. Então veja que para tomar conta o rei não tinha confiança, então praticava esse ato. Existiam os eunucos de nascença, nas pessoas que já nasciam com essa condição, sem a completude do seu órgão genital, e portanto também eles tinham até um perfil menos masculinizado, porque sem o órgão completo, o corpo não produz o nível de testosterona ideal para dar o resto da formação do homem. Ou seja, sem muita testosterona, nós não temos o caráter masculino. A voz não fica tão grossa, né? Não temos a formação dos músculos mais definidos, como no caso a mulher tem aquela musculatura mais delicada. Portanto, os eunucos também eram assim. Eles não eram homens muito bem definidos. Eles tinham até traços meio afeminados. Nas guerrilhas também se fazia isso, não é? Pegavam-se aí o escravo e decapitavam, ou total ou parcialmente, com essa finalidade, né, ou quando era uma decisão própria da pessoa, né? Porque lembra que Deus deu a liberdade. Então, se Deus deu a liberdade e é seu, você pode simplesmente decidir por não usar, e você cortava fora. Existia até na época religiões, não é? E cultos de que para se ter uma vida espiritualizada você deveria renunciar aos prazeres da carne, inclusive a relação sexual. Portanto, eles se faziam eunucos. Então, veja que maravilhoso, né? O tema é muito abrangente. Então, a gente vai voltar à definição. Então, meu irmão, o que seria o sexo? Qual é a definição de sexo? Então, nós pegamos um conceito aí na lição de que é uma conformidade física, orgânica, celular, particular. É o que ajuda a definir quem é macho e quem é fêmea na relação de procriação da espécie. Então, é essa a definição de sexo para nós, com base no dicionário aqui adotado. Tá? E quem criou o sexo? O sexo é invenção social? É um mero deleite do ser humano? Não é? Foi o ser humano que criou alguém muito curioso, criou a relação sexual? Não. Nós vemos que quando Deus fez os anjos, né, ele não teve com simplesmente o seu sopro, né, que com sua palavra ele criou tudo e com seu sopro ele criou o seu exército. Então os anjos, eles não fazem sexo, eles não se reproduzem, eles foram feitos numerosos de uma vez só pelo Senhor. Então, anjos não se reproduzem, anjos não fazem, não se relacionam sexualmente. Assim como nós podemos considerar, né, nós podemos compreender nesse texto que eu acabei de mencionar, que se encontra lá no Salmo, capítulo 33, versículo 6. Então, quando Deus fez o homem, né, lá no Gênesis capítulo 4, versículo 1, você vai ver que nesse capítulo nasce Caim, né, o primeiro filho, né, o primeiro bebê da história humana. Né? Caim foi o primeiro bebê. Você lembra que Adão e Eva não tiveram esse período de amadurecimento, né? Teve esse mistério da parte de Deus com eles. Então Caim foi o primeiro bebê. Você veja que aí estava formado e estruturado aí o que seria a família dentro do projeto de Deus. Então, dentro desse contexto aqui, quais são os objetivos do sexo? O que Deus quis com isso? Primeiro aqui, nós devemos considerar que o sexo, ele será necessário, ele será, é preciso que haja a existência do sexo
para a reprodução da espécie até a consumação dos séculos, conforme o livro de Isaías, capítulo 65, versículo 20. No quadro aqui de objetivo, qual é o objetivo maior? O objetivo maior é a procriação, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Então a procriação, conforme descrita lá no livro de Isaías, capítulo 65, versículo 20, onde nos mostra que será necessário procriar até a consumação dos séculos, né? Mas essa procriação, ela tem um período para cessar, né? Vai existir um tempo que o ser humano não vai mais crescer, não ser mais numeroso, né? Onde o ser humano vai parar o crescimento, vai parar de nascer pessoas. Então, onde é que está descrito isso na Bíblia? Está lá no livro de Lucas, no capítulo 20, versículo 34 e 36, né? Onde o próprio Jesus diz que lá não se dão mais em casamento. No campo ainda falando de procriação, nós vamos ver que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, não haverá mais um corpo de sangue e nem de carne, porque esses dois elementos não herdam o reino dos céus. Então nós vemos aqui, né, que o objetivo da procriação ele está ligado à nossa missão aqui, enquanto seres humanos neste corpo, né, e está delimitada até a consumação dos séculos. Então, a união conjugal é o outro objetivo, é o objetivo número 2 da sexualidade humana, não é? Da necessidade do sexo na relação humana. E engraçado que se você for ler bem aí o livro de 1 Coríntios, capítulo 7, você vai ver lá que Paulo relata que bom seria, né, que o homem não conhecesse mulher, né? Mas daqui a pouco a gente vai delimitar isso quando a gente for falar acerca do adultério. Segura aí. Se eu esquecer, você bota aí nos comentários. Meu irmão, você esqueceu. E prontamente a gente vai atender. Então, para a glória de Deus, né, é o terceiro objetivo da sexualidade do homem, para glorificar a Deus, conforme existe também o livro de Cantares, né, no capítulo 2, versículo 1 ao 4. E outra coisa curiosa também é o próprio Senhor, não é? Muitas vezes para nós que somos cristãos, temos como a noiva do Cordeiro, não é, que nós estamos nos preparando para as bodas. Então veja que existe essa analogia, né, ao casamento, à intimidade do Senhor com a sua igreja. Então veja que coisa gloriosa. E agora chegou a hora tão esperada da lição, é onde nós tivemos aqui o espaço para falar sobre as distorções, né? A primeira distorção é a fornicação, né? Está descrita lá no livro de Éfeso, capítulo 5, versículo 5. E o que seria fornicação? É a negativa da autorização de você, criatura de Deus, filho do Deus Altíssimo, estar praticando relações sexuais. Quando é que isso é negado? Já comentei várias vezes desde o início desse vídeo. Não é autorizado fora do casamento. Não se pode praticar sexo antes do casamento. Então, vocês que são namorados, vocês que são noivos, vigiem, tá? Controlem o seu fervor, porque é necessário para obedecer a palavra de Deus que vocês se preservem para o momento do casamento. Ah, irmão, mas isso é muito antiquado. Eu vou até tomar a liberdade agora de dar um parêntese da minha opinião, porque afinal de contas, já 20 e poucos anos de relações, mas assim, casado, eu tenho 15 anos de casado. E hoje, como vocês jovens aí estão comemorando mês a mês, né? Primeiro mês de namoro, aí bota lá, nós estamos comemorando o primeiro mês. Acredito que Deus que me livre ver esse dia, né? Até porque meus filhos ainda são novos. Mas ver vocês comemorar dia a dia, né? De forma penosa. Me entenda nesse momento. Se eu comemoro ano a ano, é porque eu tenho esperança em Deus que vai durar mais um ano. Que eu vou fazer mais um ano de aniversário, né? Mas quando a coisa está tão incerta, né, que a gente começa a agradecer cada segundo,
Não é que devia ser assim para a nossa vida, né? Para a nossa salvação, né, meu amado? Mas você quer puxar isso para o lado sexual. Mas o que eu quero passar aqui, essa minha opinião, é que é a seguinte: para mim não há nada mais bonito do que o sentimento, e a relação sexual é muito mais do que só dois corpos. A relação sexual é muito mais do que isso. Envolve sentimento, envolve um monte de outra coisa, tá? Porque o ato em si vai se tornar vazio. Eu vou provar para você agora que o sentimento vai mudar até a conotação que nós temos sobre o ato sexual. Quer ver uma coisa? Se eu quiser e a minha parceira não quiser, e eu for, e foi até tema de uma vez uma questão da OAB, se o marido poderia praticar estupro com a sua mulher. Resposta: sim, ele pode, desde que não haja consentimento. Veja que para nós, para a legislação, é possível sim que o marido pratique essa violência com a mulher. Por quê? Porque ela não é um ato de vontade da mulher. Ela está sendo violada. Então, a vontade, o desejo dela está sendo violada. Ela não queria. Entendeu agora? É o sentimento, muda toda a conotação. E venhamos e convenhamos. Nós já vivemos tempos muito mais românticos e bonitos na nossa história. Afinal de contas, hoje a mídia, o que ela faz? Ela trabalha para somente ganhar dinheiro, a sexualidade, de adiantar para a juventude um tema que nós poderíamos dizer assim, que ficasse mais maduro um pouquinho, né? Para que quando os hormônios, aí tem até questões hormonais, né? Mudanças no corpo, principalmente para as meninas, né? Eu não tive nenhuma filha, Deus assim não aprove de eu ter nenhuma filha, eu tenho 2 filhos, e eu sei que para as mulheres, faço até ideia, né? Não sei com certeza, mas eu sei que para as mulheres a transformação é maior, né? Muda até comportamento, muda tudo. Então, assim, a mulher tem isso mais evidenciado por questão da forma do corpo. Então, hoje o que é que se bate, que a mídia quer fazer? A mídia quer somente lucrar, e lucrar a qualquer custo, a custo da inocência das nossas crianças, sensualizar as crianças, danças imorais. Isso não é dança. Mas veja que hoje são danças imundas, são filmes imundos, censuras livres. Existem desenhos, irmãos, voltados somente a despertar a sexualidade. Existem desenhos que são sexuais. Se eu for assistir, se você for assistir, imagine uma criança, um adolescente, um menino de 13, 14 anos assistindo o filme. Eu não vou citar nem nomes aqui de desenhos que eu tive o desprazer de ouvir no noticiário e procurar realmente saber, porque eu tenho interesse de ver o que meus filhos estão assistindo. Coisas imorais, meus irmãos, coisas que estão querendo empurrar de goela abaixo, não é? Para que a gente aceite que isso é natural. Então estamos beirando aí uma Sodoma e Gomorra, não é? Onde a coisa da profanação do sexo e a sensualidade foi extrapolada de tal forma que nos levou até aqui, até a outras distorções do sexo. Mas vamos um pouquinho mais à frente. Vamos falar agora da questão do adultério. E o adultério, meu irmão? O adultério está proibido lá em Êxodo. Simples e direto. Não adulterarás. Êxodo capítulo 20, versículo 14. Jesus ele é fantástico. Ele não invalida a lei, mas se nós não entendemos dessa forma que está colocada aqui, ele coloca de uma forminha, de um jeito todo especial, que a gente não pode deixar de acentuar aqui nesse momento. Onde ele vai falar da cobiça, irmão. Onde ele diz que não adianta não. Confirme comigo aí, Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. O que é que ele vai falar lá? Que a gente tem que atentar contra a lascívia do corpo. Né? Diz que todo pecado ele nasce no pensamento. Ele vai primeiro, os olhos, essa janela dos olhos, ele está propício a essa entrada da concupiscência da carne. Então veja que Jesus aqui ele diz, ó, se você olhar tão somente e cobiçar, o que Deus está mostrando com isso, meu amado? Que você não está fazendo por falta de oportunidade, não de vontade. Deus quer que você tenha a vontade, o desejo livre de servi-lo, de honrá-lo em tudo na sua vida. Então veja que Jesus diz aqui, ó, não adianta você somente deixar de fazer o ato de fato, mas também que você não tenha os seus pensamentos cativos nessa lascívia imunda de que está o mundo. Então, ele diz que aquele que simplesmente olhar e cobiçar e ter pensamentos libidinosos com aquela pessoa, já está cometendo com ela adultério.
né? E há quem diga que Jesus sempre deixa a coisa um pouco mais pesada, né? Nesse caso, ele esclareceu muito bem aqui, né, meu jovem? Como é que é a questão. E você, meu amado, que é casado, né? Que tem aí sua esposa. E eu senti vontade agora, senti desejo, fazer outro parênteses aqui, de uma opinião minha, tá? O que é que acontece, meus irmãos? Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, e eu quero que vocês guardem isso no coração de vocês. Veja bem, existia um tempo que tudo o que você queria era ter condições de morar com essa pessoa aí que está do teu lado, né? E tudo o que você almejava era esse tempo que você tem de qualidade aí com ela, né? De vocês poderem ter uma vida juntos, passear, se relacionar, fazer sexo. Porque para a gente cristão, quando falamos em sexo, parece até que estamos falando numa nojeira. Nojeira que o mundo faz em forma de pornografia, não é? Mas o sexo foi criado por Deus, meu irmão. Sexo é necessário. Ele une o casal. Não é? A intimidade do sexo é muito grande. Mas, ao meu ver, existe um detalhe todo especial, que é o que deixa a lascívia do homem se apagar concernente a uma coisa, a um sentimento muito forte, que dizem que a mulher é mais, mas eu descobri que o homem é muito mais. Chama-se vaidade. Ao homem, né? Meu filho diz que quando o homem chega perto dos 40 anos, tem aquela crise de meia-idade, né? E o homem, tem uns homens que querem ficar novinhos, né? E eles param de admirar as coisas que eles já conquistaram, inclusive sua esposa. É onde o homem cai com essa questão. A vaidade do homem, o homem quer se sentir sempre motivado pelo elogio, ele quer se sentir conquistador, sabe? Ele conquista, ele realiza. O homem, ele projeta um trabalho, ele projeta conquistar uma casa, ele projeta comprar um determinado carro, e essas conquistas vão fazendo ele inflar e vão dando aquele valor que ele acha que ele tem. E se ele não sentir isso, não é? E aí um conselho para as minhas irmãs que assistem e acompanham aqui o canal. Se você sabe agora, né, o irmão Edgar lhe deu essa focinha, que o homem é extremamente vaidoso. E os homens cristãos são vaidosos. Eu sou cristão há mais de 10 anos, há mais de 12 anos, e vou lhe dizer, é uma comunidade que não deixa de ter vaidade porque é um povo bonito, não é? Nós sim podemos ter vaidade porque somos um povo que andamos segundo a orientação de Deus, é um povo diferente, é um povo que tem um brilho diferente. Nós nos vestimos diferente, nos comportamos diferente, portanto, temos essa beleza, né? Mas que salta mais aos olhos. Então veja, se você sabe disso, dê essa força para ele, não é? Não faça, mas também não faça isso de forma fingida, não é? Nem você gosta, porque já dizem que a mulher é mais auditiva, né? A mulher você encanta ela mais com a audição, né? Você dá um elogio para sua mulher, meu amor, hoje o almoço está fantástico, meu amor. Você caprichou, você se superou. Meu amor, como você está linda, como você está bela. Você tem dito isso para ela? Agora ela, não é? Se atentar às necessidades do marido, não é? A minha sogra sempre dizia essa questão que, para ela, a minha esposa devia, e ela até segue esses conselhos, que devia estar sempre atenta à minha necessidade, de um detalhe que fosse, né? A minha roupa, a minha toalha no lugar certo, aquele prato, aquela refeição que eu gosto, né? Bem preparado, com aquele carinho, né? Aquela atenção, que a gente gosta disso. Você que é mulher, você gosta, o homem gosta disso. Então, assim, para falar acerca do adultério, eu tenho que falar que, para mim, não é, o que desperta, o que faz com que o seu marido, faz com que o seu relacionamento, ele tenha essa brecha de Satanás, não é que o homem, ele deixe de se sentir admirado por você, não é que o seu marido, esse homem abençoado que Deus escolheu para seguir a sua história junto com você aí, não é? Essa pessoa especial que Deus lhe deu, e você, por ser tão especial para fazer essa companhia a ele, andem juntos nesse propósito. Então, é o meu conselho para vocês. Mulheres, os homens são vaidosos. Homens, as mulheres são auditivas. Elogie a sua esposa. Quando você estiver achando que o seu relacionamento está esfriando, que está perdendo aquele encanto, volta na tua lembrança. Tá? O que foi que fez você se apaixonar? Faça esse teste essa semana, em nome de Jesus.
né? Eu estou sentindo essas coisas, irmãos. Eu sempre digo aos bastidores aqui, quem me acompanha no Plena Gestão aqui, quando a gente vai elaborar os quadros, de que eu sempre deixo Deus ter esse espaço comigo. Eu não tenho medo nenhum de colocar as minhas opiniões aqui gravadas, né? E é uma opinião minha, mano. Ajudem-se mutuamente, certo? Isso é lindo. O casamento é maravilhoso. E quando ele está esfriando, né, quando vocês não se procuram mais, isso está até descrito aqui na carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 7, que eu lhe falei, daqui a pouco a gente vai falar dele. Eu estou segurando, mas a gente vai chegar lá. Veja bem, meus irmãos, quando estiver assim, dessa forma, pare, ore a Deus e se pergunte: o que era que eu achava tão lindo nela, que eu não estou vendo mais? Deus vai te mostrar que ela continua do mesmo jeito. Não é só a aparência física. Não foi só o físico que você admirou nela. Fala a verdade. Você sabia que o físico, o corpo, sofre transformações. Não é? E é normal, tanto dela quanto o seu. Não é? Mas procura. E você também, minha irmã. Procure nele. O que foi que você admirava nele? Pare de acentuar só os erros. Sabe? E outra coisa, a falta do respeito entre o casal. Por quê? Porque você está dando brecha para uma egípcia, uma pessoa fora do arraial, começar a encher os ouvidos do seu marido com aquilo que ele queria escutar da senhora. E depois ele vai deixar a vaidade crescer no coração dele a ponto de ele desistir dessa coisa tão linda que Deus colocou e cair em pecado para a condenação eterna. Então, minha irmã, aqui fica, tá, esse meu adendo aí desses cuidados e blindar seu casamento. Blinde seu casamento, né? O companheirismo no casamento. Mas outra coisa, meu amado, só o companheirismo no casamento não vai resolver. Ou a sua mulher precisa de um marido. Não é só de um melhor amigo. Ela precisa de um homem perto dela. A mulher gosta de proteção, a mulher gosta de elogio. O homem gosta de cuidado, de paparicado. Eu adoro paparicado. Eu sei que a minha esposa também adora elogio. Eu faço isso, por que não fazer todo dia? Faça, se esforce. Tampe essas brechas. Não deixe Satanás ter espaço. Tá? E até me desculpe se eu fui muito ousado, não é? Mas é porque quando eu sinto essas coisas eu gosto de compartilhar. Então, a próxima distorção é acerca do homossexualismo. Aí nós temos o ápice da ocorrência desse fato em Sodoma e Gomorra, que nem os anjos foram respeitados. Os anjos que Deus deu ordem para ir lá, tirar Ló da cidade, para assim Deus punir aquela não era nenhuma cidade mais, aquele era um ninho de abominações. Então veja que alguns lá que tentaram invadir a casa de Ló atrás de ter relações com os anjos. Veja que nível de imundícia. E olhe que eles socialmente, né, eram bem desenvolvidos. Não eram porque eles não tinham instrução ou porque eles eram miseráveis, né, porque eles não tinham condições, que eles eram dados a essas práticas imundas, não. Eles eram muito bem desenvolvidos materialmente falando. Né? E o último tópico da lição consta aqui agora sobre ideologia de gênero. E o que é ideologia de gênero? Ideologia de gênero vai contra aquela estatística que, sabe aquela coisa que antigamente, eu acho que vó, né? Não, vó não. Mãe, porque essa tecnologia até um pouco recente. Se esperava até o bebê nascer, né, para saber se era menino ou menina. Então, não é uma questão social, não é? A questão do sexo não é uma construção social. Não foi a sociedade que disse. Simplesmente nós esperamos nascer e o que Deus fez nascer, a gente somente constata se foi menino ou se foi menina. Então, partindo dessa premissa aí, depois que a coisa evoluiu um pouquinho mais, já no ventre da mãe, né, quando vai fazer o ultrassomzinho lá, que hoje é até 3D, hoje sai melhor do que um retrato, e vê lá com clareza qual é o sexo da criança, se é uma menina e se é um menino. E quando a gente diz, lá no caso da verdade prática, que é o que é que se tem aqui numa definição do que é o sexo? É uma conformidade, é tudo isso. É a parte física, orgânica e celular, que o que torna o homem homem e a mulher mulher. Ou seja, eu poderia mudar. Você vê aí que tem pessoas, tem homens
que se transvestem de mulher e tem mulher que se transveste de homem. Mas veja que existem coisas aí que estão fora do contexto. Há exemplo de que só porque uma mulher optou de achar agora por algum motivo que era um homem, né, que é uma coisa também que eu tenho um conceito um pouco que diferente, daqui a pouco eu compartilho com você. Eu sei que eu estou prometendo muito nesse vídeo, mas deixa que ele acabar e a gente vai colocar essa conta em dia aí. E veja bem que a mulher, por optar dizer agora que não é, escolheu, né, que é o sexo que ela escolheu ser masculino, ela não vai parar de menstruar por causa disso. A não ser que ela intervenha por medicamento esse processo. Mas ela ainda tem útero. E se ela tirar, ela está tirando essa harmonia que existe no corpo dela, né? Ela está tirando toda essa estrutura natural do corpo dela. É direito dela, ela fique à vontade de fazer. O que não se pode fazer é querer mudar uma escritura, é querer mudar a Bíblia para dizer que tudo que eu faço é aceitável ou não aceitável à luz da Bíblia. Ninguém está mandando ninguém assassinar ninguém. Nós simplesmente estamos dizendo que na nossa fé, no nosso manual, não está regido dessa forma. Portanto, a ideologia de gênero aqui já cai por terra, porque o sexo não é uma questão social, não é uma construção social. Então, também parte da questão do seguinte, dos pais. Os pais não obedecerem a palavra, não ensinando a criança no caminho que deve andar. Né? E quando se fala criança, aí entenda-se até chegar à fase adulta, não é? Onde a gente está sempre orientando para que a criança caminhe em tudo glorificando a Deus, não é? Sendo um bom filho, sendo um bom marido, depois casado com sua esposa, e assim construir uma relação bonita para a glória de Deus. Então, o que é que os pais fazem aqui nessa ideologia de gênero? Os pais ficam neutros, ficam amordaçados por alguma questão social, acredito, alguma aceitação, deve ser, e deixam que a escola, né, que alguém interfira nessa relação aí e diga à criança que ela pode escolher, né, que simplesmente ela pode resolver não se sentir bem da forma que Deus fez ela. E aqui está o meu parêntese, tá? Já pagando uma conta aí para você. Vamos admitir, né? Eu até procuro entender as pessoas nesse aspecto. Veja bem, eu nasci assim, mas eu me sinto perdido dentro desse corpo. Eu sinto que eu gostaria de vestir aqueles vestidos mais, uns vestidos bonitos, esse negócio de brutalidade, ter esse lado mais... Entende que para mim é como se eu dissesse que Deus errou na hora de me empacotar. Percebe? Eu sou um homem e fui empacotado como homem, então Deus acertou. Então, na minha crença, admitir que tem uma pessoa, certo? Que nasceu de um jeito, mas sente que tem um espírito, ó, eu já vi gente dizer que tem alma feminina dentro de um corpo masculino, é admitir que Deus errou. É admitir e dizer, Deus, e o meu Senhor, o meu Deus, não está escrito aqui em canto nenhum, e eu não creio assim, que seja capaz de cometer algum tipo de erro, e principalmente cá para nós, um erro tão grosseiro como esse. Alma de homem, né, num corpo de mulher. Então, meus amados, eu sei que essa lição foi muito polêmica, né? Eu fui bastante emotivo aqui, e eu estou devendo para você aí, para finalizar a nossa conta de hoje, eu estou lhe devendo aí. Nós lemos aqui, eu vou fazer questão de terminar lendo esse texto. O texto que eu prometi a você de 1 Coríntios, capítulo 7. Né? E a gente vai fazer algumas revisões bem rápidas aqui, que eu sei que você já está olhando que o vídeo está ficando maior, né? O vídeo está grande aí, e a gente vai ter que encerrar. Mas, por enquanto eu tenho esse tempinho que me resta aí, eu quero ler para você e encerrar essa dívida. No 1 Coríntios, capítulo 7, diz o seguinte: quanto aos que escreveste, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo, e sim o seu marido também. Semelhantemente,
o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis uns dos outros, salvo talvez por mútuo consentimento por algum tempo, para dedicares à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo, com concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, na verdade, de um modo ou de outro. E aos solteiros e viúvos digo-lhes, seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, mais uma vez aqui nós vemos que o sexo aqui, tratado no casamento, veja que não tem como retirar um tema do outro. Casamento leva a esse lado, a sexualidade é permissiva apenas no casamento. Então você veja o que Paulo disse aqui, ó, bom seria que não fosse, mas por causa da lascívia, por causa desse intento maligno de usar esse artifício. O que é que tanto eu disse aí em relação a Paulo? Eu veio citando aí, eu pedi para segurar e estou quitando a dívida aqui, e agora a gente vai deixar a conta fechada, tá tudo bem? Então, qual é a relação aí do capítulo 7 da carta de 1 aos Coríntios? Veja, foi a situação em que Paulo, ele deixou claro que para eles era bom que eles não conhecessem mulher. Porém, por conta da concupiscência, por causa das coisas imundas, por causa da imundície, vamos casar que é melhor, né? É a orientação de Paulo. Então ele diz assim, se a concupiscência está dessa forma, e se esse pecado é tão grande, e inclusive a gente vê que várias vezes a gente pode enfrentar todas as adversidades que o inimigo nos oferece. Diz aí que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas na hora de falar de pecados voltados à sexualidade, né? Lembra lá de José? José tentado na casa de Potifar, é correr, é fugir, né? E ele aqui até dá um conselho aqui ao casal. Ele diz assim, ó, não é bom nem que o casal, depois de unido, eles fiquem um tempo sem praticar o sexo. Porque o homem não tem mais domínio do seu corpo, nem a mulher do seu corpo. Então o domínio do corpo da mulher pertence ao homem, e o domínio do corpo do homem pertence à sua mulher. A não ser, aí ele abre uma exceção, se vocês estiverem no tipo de consagração, mas é necessário que ela cesse e vocês voltem logo à prática do sexo, porque para evitar que Satanás ache a brecha, né? Então assim, essa vida completa que Deus nos deu, para nós sermos plenos, para nós sermos abundantes pela glória do Senhor. Então veja, ter uma vida abençoada, plena no Senhor, aproveitando tudo que o Senhor Deus nos concedeu, porque os anjos não podem fazer, nós podemos fazer, nós nos completamos assim, nós podemos participar assim. Então eu espero que vocês tenham gostado da lição. A lição ela é muito profunda, tem muita coisa aqui ainda para ser comentada, mas o tempo é exíguo, o vídeo já está ficando muito grande. Eu não gosto também de passar, também não queria deixar aqui de agradecer a você que está aí se inscrevendo. Inclusive não se esqueça, hein? Se você ainda não é inscrito, se você não compartilhou com seus amigos, alguém que você acha que vai gostar de ver essa dinâmica, esse jeito mais diferente que eu tenho de trazer alguma coisa da parte de Deus, não é? Que eu gosto muito de fazer isso de uma forma mais informal, embora aqui eu esteja até... Veja que a situação foi tão mais séria hoje, né? Não que as outras não sejam, que até um pouquinho do meu visual mudou, não é? A gente já vê um ar mais formal, porque o assunto é pouco mais que delicado, dentre todos os assuntos que a gente já tratou aqui. Mas enfim, gostou do vídeo? Compartilha, dá o like, se inscreve no canal para que assim que eu postar mais vídeos, e breve viremos com mais quadros, vocês podem aguardar, não é? Tanto o papo de cabeça vai voltar, né? E a gente vai iniciar com temas bem interessantes, quanto as ferramentas que a gente tem aí para fazer o nosso trabalho de uma forma melhor, porque essa é a ideia do plano de gestão, a gente vive pleno, então espiritualmente, não é? Psicologicamente, socialmente, com o nosso trabalho, com a nossa família, para a gente viver uma vida plena e abundante no Senhor. Então, meus amados, nós ficamos por aqui, não é?
nós concluímos aqui essa lição. Eu espero que você... Eu sei que você deve ter ficado com alguma dúvida aí, de algum tema que talvez nós não temos aqui adentrado, e nem frisado de uma forma mais profunda. Mas aí você pega essa sua dúvida, anota aí, ou se você preferir também, quiser que a gente pesquise junto com você, para a gente crescer no conhecimento do Senhor, coloca aqui nos comentários, eu e o pessoal aqui dos bastidores do Plano de Gestão, nós estaremos aqui pesquisando e vendo a resolução da pergunta que talvez aí surja. Mas, mais uma vez, aqui eu quero agradecer as inscrições, né? A gente está muito feliz com as inscrições no canal, com a participação de vocês, com o feedback de vocês, isso é muito importante. Isso dá um gás, dá um ânimo diferente para a gente fazer, dá um comprometimento maior. Então, muito obrigado a você que se inscreveu. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, corre aqui, se prepara, tá? Se quiser baixar também para fazer o download do mapa mental, do resumo dessa aula, ele vai ficar aqui disponível na descrição. E, inclusive, eu queria deixar aqui uma observação. Para os próximos vídeos, eu não vou disponibilizar mapa mental, a não ser que eu veja nos comentários vocês pedindo para que eu libere. Então, esse aqui eu estou encerrando, tá? A disponibilidade dos mapas mentais não vai mais aparecer no final dos vídeos, nem vai ficar disponível. Mas, caso alguém queira, alguém tenha interesse, por favor, coloca lá nos comentários para mim, que eu quero ver qual é o interesse, se realmente existe o interesse dessa classe. E a gente está aí acompanhando e disponibilizando esses mapas mentais, que eu vou ter a maior satisfação de compartilhar esse material com você. No mais, uma ótima aula da Escola Dominical para você, uma ótima semana, uma semana abençoada, e até a próxima sexta-feira com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Fiquem na paz em nome de Jesus.